Buenos días, chicos. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Entonces, vamos mais uma classe de espanhol. Hoje nós vamos aprender a diferença entre hacia e hasta, pero e sino. Hacia e hasta são preposições. Pero e sino são conjunções. Nós vamos ver a diferença de cada uma. Hacia é uma palavra que pertence à classe gramatical das preposições e significa com destino a, ao redor de, em direção a, acerca de, em torno a. Indica direção que alguém ou algo segue. Então, hacia, traduzindo para português, é o nosso até. Pero significa direção, indica sempre direção. Exemplo, fui hacia la panaderia, fui até a padaria. Pablo conduce hacia sua casa. Pablo dirigiu até sua casa. Então, os dois indicam a direção. O primeiro exemplo indica a direção da padaria, o segundo exemplo indica a direção da casa de Pablo. Então, hacia é uma preposição que significa até em português, que vai indicar sempre direção que alguém ou algo vai seguir. Hasta. Assim como hacia é uma preposição que, diferentemente dessa, expressa o término, o limite enquanto ao tempo, o espaço e a quantidade. Quando vem seguido de um verbo, expressa o momento em que acaba a ação. É o processo do estado que expressa o verbo principal. Hasta também significa até. Porém, há uma diferença que hasta significa o tempo limite, o término, é onde você começou e é onde você terminou. O hacia vai indicar a direção. Significa até em português, mas indica uma direção. O hasta também é uma preposição, significa até, porém indica término, o limite de um espaço, do tempo ou da quantidade. E se vier seguido de um verbo, vai expressar o momento exato em que a ação finalizou, que a ação acabou. Exemplo. Ayer trabajamos hasta las 10 de la noche. Ontem trabalhamos até às 10 da noite. Foi a hora limite. Trabalharam até as 10 horas da noite. Após esse horário, não teve mais trabalho. Então, hasta aqui foi o tempo limite. Foi contigo hasta la parada de autobus. Vou com você até o ponto de ônibus. É até onde eu vou. É o tempo limite, é o espaço limite, é até onde eu vou. Hasta amanhã, até amanhã. Então, aqui, ó, é o tempo limite. Nós estamos no Vênus hoje, eu estou falando até amanhã. Citicos. Então, esse significa até. Tá? É uma preposição que significa até, porém indica direção. Hasta significa até também. Também é uma preposição, mas indica término limite, tempo limite, em relação ao tempo, ao espaço e à quantidade. ¿Sí? Entonces, não te confundas. Hasta e hacia em português é até, porém, um indica direção e outro tempo limite. ¿Sí, chicos? A conjunção pero normalmente une duas orações. Pero também pode unir adjetivos e advérbios. Lembrando que adjetivo é aquilo que indica característica ou qualidade de algo ou de alguma coisa, um substantivo. E advérbios nós temos de modo, de tempo, de afirmação, de negação. Pero indica restrição
o correção. A conjunção pero, em português, ela significa mais. Tá? Vai indicar restrição ou correção numa frase. Ó, estudei muito para el exame, pero suspendi. Estudei muito para a prova, mas suspendi. É uma restrição, ela se restringiu de fazer a prova. Me han regalado um ordenador, pero o teclado não funciona. Me deram de presente um computador, mas o teclado não funciona. É uma correção. Ela ganhou, mas ela está fazendo uma correção que nesse computador que ela ganhou, o teclado não funciona. Então, pero significa mais e sempre vai vir acompanhado de adjetivo ou advérbios e indicando restrições e correção. Sí, chicos. Sino. Sino é uma conjunção que se usa para unir duas frases que se contradizem e se anulam entre si indiretamente. O uso de sino quando algo se nega na primeira parte da oração e a segunda parte da oração vem depois desta conjunção contradizer essa negação. Ou seja, a conjunção sino significa também mais. Porém, ela serve para unir duas frases que se contradizem, que se anulam. Você vai falar a primeira, vai negar a primeira frase, mas vai se explicar na segunda, vai se contradizer na segunda. Exemplo: não quero pescado, sino polho. Não quero peixe, mas frango. Então, aqui, ó, são duas frases, tá unindo duas frases, o sino, né? Que se contradizem, se anulam entre si. Ela não quer peixe, ela quer frango. Então, ó, no quiero pescado, sino pollo. Eu não sou espanhol, sino argentino. Quando algo se nega na primeira parte da oração, a segunda parte da oração vem depois desta conjunção contradizer essa negação. Então, quando você está negando a primeira oração, a segunda oração vem explicando, ou seja, contradizendo aquilo que foi dito antes. Sendo assim, sino significa também mais, porém é usado só em frases negativas. Tá? Uma frase que se contradiz. Não sou espanhol, sino argentino, porque pero também significa mais, mas aqui é só para restrição e correção. O sino significa a conjunção mais, porém vocês vão usar somente em frases negativas. Pero e sino, conjunções em português classificada como mas. Porém, pero você usa para restrição ou correção e sino você usa para frases que se anulam, que são frases, seu modo negativo. Só vão usar em frases negativas. Sí, chicos. Então, atividade. Essa primeira atividade aqui, vocês têm 10 questões que vocês vão usar a conjunção pero ou sino. Lembrando, cada uma é utilizada de formas diferentes, embora o significado em português seja igual. Na hora de empregar na frase, as duas têm significados diferentes. É usado de maneiras diferentes na frase. Sim, chicos. O segundo exercício, vocês vão completar as frases com hacia ou hasta. Lembrando que hacia indica direção e hasta tempo limite. Também é a mesma coisa, são preposições que têm o mesmo significado em português, que significa até,
porém, quando empregado na frase, tem sentidos diferentes. Sí, chicos. Dúvidas podem mandar no e-mail, que é nosso canal de comunicação. Toda a correção será feita na nossa aula online. Tiraremos as dúvidas que ficarem pendentes também, se vocês não quiserem mandar por e-mail. Mas é preciso que todos façam os exercícios científicos. Porque, como eu havia falado antes, cada videoaula do quarto bimestre terá uma atividade, a explicação e a atividade, já que nós já finalizamos nosso livro. Sí, chicos. Entonces, por hoy es solo. Hasta a próxima classe e se cuidem.